E aí, pessoal, tudo pronto para mais um Deep Dive com a gente? Preparados para desvendar os mistérios do metabolismo. Isso aí. Yeah. A gente vai mergulhar fundo nesse universo que, vão combinar, pode parecer meio complicado de início, né? Mas prometo que é super interessante. A gente vai desvendar essa rede complexa de reações químicas que rolam dentro do nosso corpo o tempo todo. É tipo dar uma espiadinha nos bastidores da nossa própria vida. E para guiar a gente nessa expedição, a gente se debruçou em alguns artigos acadêmicos de nível universitário. Mas calma, a ideia não é transformar esse deep dive numa aula chata de bioquímica. A gente vai traduzir tudo isso para uma linguagem fácil de entender, com analogias e exemplos que todo mundo vai pegar rapidinho. Tipo, metabolismo para leigos, sabe? Sem termos técnicos complicados. E o mais legal é que a gente vai descobrir que os princípios básicos do metabolismo são universais. Ou seja, valem para todos os seres vivos, daquela plantinha no seu vaso até o seu pet. Então a gente vai desvendar os segredos da vida em si. Uau! Mas por onde a gente começa a desvendar essa teia complexa de reações? Uma boa forma de começar é definindo o que é metabolismo. Simplificando, metabolismo é a soma de todas as reações químicas que acontecem dentro do nosso corpo. Tipo, tudo mesmo. Desde digerir o que a gente come até, sei lá, fazer o nosso cérebro funcionar. Exatamente. Ele é responsável por tudo isso e muito mais. É o que nos mantém vivos e funcionando. Nossa, que responsa. E como essa energia toda é produzida, de onde ela vem? A chave para entender a energia celular está numa molécula incrível chamada ATP. É a moeda energética das células, sabe? Sabe o Bitcoin das células? É uma boa analogia. Ela funciona como uma bateria recarregável que armazena a energia liberada na quebra dos alimentos e a disponibiliza para as células quando precisar. Então, tipo, quando a gente come, a energia do alimento é transformada em ATP e aí as células usam essa energia para fazer tudo o que precisam. Exatamente. E o que é fascinante sobre o ATP é que a quebra de uma única molécula muda o equilíbrio das reações químicas em um fator de 10 elevado à oitava potência. 10 elevado à oitava potência. É muita coisa. Imagina, é como se você acendesse uma lâmpada com a energia de um único grão de areia. Sério? Que poder! É muita energia concentrada numa molécula tão pequena. É impressionante, né? E como esse processo todo acontece? Tem algum mapa que a gente pode seguir para entender as diferentes etapas? Claro. As vias metabólicas são como as diferentes rotas de transporte numa cidade movimentada. Elas guiam as moléculas pelos processos de transformação dentro das células. E existem dois tipos principais de vias: o catabolismo e o anabolismo. Eles trabalham juntos, mas com funções opostas. Catabolismo e anabolismo. Parece nome de super-herói e super-vilão. É quase isso. Imagine o catabolismo como uma equipe de demolição, quebrando moléculas complexas dos alimentos em partes menores. E nesse processo, libera energia. Entendi. E o anabolismo seria o construtor. Isso. Ele usa essa energia liberada pelo catabolismo para criar novas moléculas complexas a partir de unidades menores, tipo construir um prédio a partir de tijolos. Então, basicamente, um quebra tudo e libera energia, e outro usa essa energia para construir o que o corpo precisa. Exatamente. Lembra daquela lei da física? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. A famosa lei da conservação de energia. Pois é. A energia liberada pelo catabolismo alimenta o anabolismo e todas as outras funções do nosso corpo. Respirar, pensar, se movimentar, até dormir. Nossa, é tudo conectado mesmo. Não é como se o corpo fosse uma máquina perfeita onde cada engrenagem depende da outra para funcionar. Falando em engrenagem e o ATP, onde ele entra nesse vai e vem de energia. O ATP é formado por uma molécula de adenosina ligada a 3 grupos fosfato. É nas ligações entre esses fosfatos que a energia fica armazenada. Tipo uma mola super apertada. Boa analogia. Quando a célula precisa de energia, essa mola se solta, liberando a energia para a célula trabalhar. Faz sentido. E essa mola é recarregada como? A recarga do ATP acontece principalmente através da quebra de moléculas de glicose, ácidos graxos e aminoácidos. Tudo isso vem da nossa alimentação. Então a gente precisa comer direitinho para manter as baterias do corpo carregadas. Exatamente. É como se a gente fornecesse diferentes tipos de combustível para a usina de energia da célula. E quem controla todo esse trânsito de moléculas e energia dentro da célula? A regulação do metabolismo é feita por enzimas, hormônios e pela compartimentalização dentro da célula. Diferentes partes da célula se especializam em determinadas tarefas, sabe? É como se fosse uma fábrica, com diferentes setores trabalhando em conjunto para produzir um produto final? Exatamente. Essa organização garante que as vias metabólicas funcionem de forma coordenada e eficiente, respondendo às necessidades do corpo em diferentes situações, como em repouso, durante o exercício físico ou em jejum. Uau. E a comida que a gente come, qual o papel dela nessa história? Ela que alimenta a usina de energia, né? Sim, a glicose e os ácidos graxos são os principais combustíveis do nosso corpo. A glicose, vinda dos carboidratos, é como a gasolina.
fornecem energia rápida. E os ácidos graxos? Os ácidos graxos, vindos das gorduras, são como o diesel, liberando energia de forma mais lenta e constante. Então, para ter energia para correr, preciso de gasolina. Para ter energia para estudar a noite toda, preciso de diesel. É uma ótima analogia e o corpo é inteligente, ele sabe usar cada tipo de combustível de acordo com a necessidade. Incrível. Mas e quando a gente fica muito tempo sem comer, o que acontece? O corpo entra em modo econômico. Essa é uma pergunta interessante que a gente vai explorar mais a fundo na próxima parte do nosso Deep Dive. Mas já adianto que o corpo tem mecanismos incríveis para lidar com a falta de alimento, mudando o ritmo do metabolismo e usando suas reservas de energia. Aí sim, hein? Fiquei curioso. Aguenta firme que a gente volta já já para desvendar esses mistérios. Voltamos, prontos para continuar nossa expedição pelo mundo do metabolismo. Prontíssima. Já até fiz um lanchinho estratégico aqui para ter energia de sobra para essa segunda parte. A gente está falando de energia o tempo todo, né? Mandou bem. É importante manter a usina funcionando, né? Bom, antes de mergulhar nos mecanismos de adaptação do metabolismo, que tal a gente explorar um pouco mais os papéis dos diferentes órgãos nesse processo todo? Verdade, a gente falou do ATP das vias metabólicas, mas quem são os personagens principais dessa história? Começando pelos músculos, que são verdadeiras usinas de energia. Eles usam a glicose e os ácidos graxos como combustível para gerar movimento. Ah, né, entendi. Então, quando a gente faz aquele sprint para pegar o ônibus ou levanta um peso na academia, os músculos estão usando a energia produzida pelo metabolismo, certo? Exatamente. E eles ainda armazenam um pouco de glicogênio, que é tipo uma reserva de glicose para usar quando precisar. E o músculo cardíaco? Ele também usa glicose e ácidos graxos. O músculo cardíaco, que bombeia o sangue para todo o corpo, é ainda mais exigente. Ele só funciona com energia aeróbica, ou seja, precisa de oxigênio para queimar o combustível e gerar energia de forma eficiente. Faz sentido, o coração não pode dar mole, né? Precisa estar sempre a 1000. E falando em órgãos vitais, o cérebro, como ele se encaixa nessa história do metabolismo? O cérebro é fascinante. Ele consome cerca de 20% da energia total do nosso corpo, mesmo representando só 2% do nosso peso. E a maior parte dessa energia vem da glicose. Nossa, 20%! É muita coisa. E se a gente não come direito, o que acontece? Se os níveis de glicose no sangue caem muito, a gente sente os efeitos. Tontura, falta de concentração, dor de cabeça. Aham. E em casos extremos. Pode até levar ao coma. Caramba. Então, manter o nível de açúcar no sangue equilibrado é essencial para o cérebro funcionar direitinho. Mas se a gente fica muito tempo sem comer, tipo, em jejum prolongado, o que acontece? Boa pergunta. Nesses casos, o cérebro se adapta e começa a usar corpos cetônicos como fonte de energia. Corpos cetônicos. Que nome diferente. O que são eles? São produzidos pelo fígado a partir da quebra de gordura. É como se o corpo ligasse o modo sobrevivência e começasse a usar a gordura armazenada como combustível principal para o cérebro. Que incrível. O corpo sempre dá um jeito, né? E as hemácias, aquelas células vermelhas do sangue que carregam oxigênio, como elas obtêm energia? As hemácias são um caso curioso. Elas transportam oxigênio o tempo todo, mas não usam oxigênio para produzir energia. Sério. Mas por que elas fazem isso? É uma adaptação evolutiva, imagina só. Se elas usassem o oxigênio para produzir energia, acabariam competindo com os outros tecidos do corpo. Então elas obtêm energia por um processo chamado glicólise anaeróbica, quebrando a glicose sem precisar de oxigênio. É, faz sentido. Seria meio contraproducente, né? Levar oxigênio para todo mundo e usar ele para si mesmo. Exatamente. E, por último, mas não menos importante, o tecido adiposo, o famoso vilão que acumula gordura. Ah, é ele? Qual o papel dele nessa história toda? Ele é bem mais do que um depósito de gordura. É um órgão endócrino, ou seja, produz hormônios que regulam o metabolismo e o apetite. E a gordura em si? A gordura, na verdade, é essencial para o bom funcionamento do nosso corpo. Ela é fonte de energia, protege os órgãos internos, ajuda na absorção de vitaminas. Nossa, então ela não é a vilã da história. De jeito nenhum. É. O problema é o excesso, que pode levar a problemas de saúde. Entendi. Tudo em equilíbrio, né? E falando em equilíbrio, como o nosso corpo se adapta aos diferentes momentos do dia, com as refeições e os períodos de jejum? Essa é uma pergunta crucial. E a resposta está na regulação hormonal. Os hormônios, como a insulina e o glucagon, atuam como maestros, orquestrando as vias metabólicas de acordo com a disponibilidade de nutrientes. Tipo um maestro que rege a orquestra do metabolismo. Perfeito. Imagina que você acabou de fazer uma refeição. O que acontece? Acho que o nível de açúcar no sangue aumenta. Isso. E o pâncreas libera a insulina para controlar a glicose. A insulina é tipo um gerente de estoque. Isso. Ela sinaliza para as células absorverem a glicose da corrente sanguínea, usar como energia e armazenar o excesso. E se as células já tiverem os estoques cheios? Aí o excesso de glicose vira gordura e é armazenado no tecido adiposo. Aí que tá o problema, né? Mas e quando a gente fica em jejum?
o que acontece. Aí o glucagon entra em cena. Ele é liberado pelo pâncreas quando os níveis de glicose no sangue estão baixos. E o que ele faz? Sinaliza para o fígado quebrar o glicogênio armazenado e liberar a glicose na corrente sanguínea. É tipo um alarme de energia baixa, né? Exato. E se o jejum continua, o corpo começa a quebrar gordura para produzir energia. Lembra dos corpos cetônicos. Eles entram em ação nesse momento. Nossa, essa dança hormonal é fascinante. O corpo está sempre se ajustando, né? Com certeza. E esse sistema de regulação hormonal é fundamental para a nossa sobrevivência. Mas essa conversa é sobre jejum prolongado. E como o corpo se adapta a essa situação vai ficar para a próxima parte. Aí sim. Tô curioso para saber mais. E voltamos para a última parte da nossa imersão no mundo do metabolismo. Já vimos como esse sistema é complexo e inteligente, mas me diz uma coisa, o que acontece quando essa máquina incrível que é o nosso corpo encontra obstáculos? Tipo, quando a gente come de mais ou de menos. É aí que a gente vê a capacidade de adaptação do metabolismo em ação. É como se ele fosse um maestro que ajusta a orquestra para tocar diferentes melodias, dependendo da situação. Gostei da metáfora. Bem, mas, falando sério, como o corpo lida com os excessos? Tipo, aquela comilança no final de semana. Quando a gente exagera na comida, principalmente na rica em carboidratos, o nível de glicose no sangue sobe rapidinho. Aí a insulina entra em ação, tentando guardar toda essa energia extra nas células. E se as células já tiverem com os estoques cheios? Aí o excesso de glicose é convertido em gordura e armazenado no tecido adiposo. Por isso que o excesso de comida, principalmente de carboidratos refinados e açúcares, pode levar ao ganho de peso. Entendi. É como se a gente estivesse enchendo o tanque de combustível do carro até transbordar. E o que acontece quando a gente come de menos? Tipo, quando pula uma refeição ou faz jejum? Aí o corpo entra em modo econômico. Quando a gente jejua por um período prolongado, o corpo aciona o glucagon, que sinaliza para o fígado quebrar o glicogênio armazenado e liberar a glicose na corrente sanguínea. Assim garante energia para o cérebro e outros órgãos vitais. É aquele alarme de energia baixa que a gente já falou, né? Isso mesmo! E se o jejum continua, o corpo começa a quebrar gordura para produzir energia. É um processo chamado cetogênese. Lembra dos corpos cetônicos? Sim. Aqueles que parecem nome de banda de rock. Durante a cetogênese, o fígado transforma a gordura em corpos cetônicos, que são usados como combustível alternativo pelo cérebro e outros órgãos. Aí a glicose fica reservada para as funções vitais. Que mecanismo incrível. É como se o corpo tivesse um plano B para garantir que o cérebro nunca fique sem energia, mesmo quando a gente está em jejum. É uma estratégia brilhante de sobrevivência. Nossos ancestrais passavam por períodos de escassez de alimento, e essa capacidade de usar a gordura como combustível era essencial. E o fígado? Como ele se sai nesse processo todo de adaptação? O fígado é o órgão-chave na regulação do metabolismo, tanto nos momentos de fartura quanto escassez. Ele processa os nutrientes, distribui energia, armazena vitaminas, produz proteínas, elimina toxinas. É um verdadeiro maestro. A gente só lembra dele quando ele começa a dar problema, né? É verdade. Cuidar do fígado é essencial para manter o metabolismo funcionando direitinho. Isso inclui ter uma alimentação equilibrada, evitar o consumo excessivo de álcool e manter um peso saudável. Falando em alimentação, será que existem alimentos que aceleram ou desaceleram o metabolismo? Tipo, comer pimenta acelera o metabolismo e tomar água gelada queima calorias. Esses são mitos populares que, infelizmente, não têm base científica. O metabolismo é influenciado por vários fatores, como genética, idade, nível de atividade física e alimentação. Mas não existe um alimento mágico. Então não existe uma fórmula mágica para turbinar o metabolismo. Infelizmente, não. Mas alguns alimentos podem dar uma ajudinha, como a pimenta, o café, o chá verde e o gengibre. Eles contêm compostos que podem aumentar o gasto calórico, mas o efeito é pequeno e temporário. Então, o segredo para o metabolismo saudável é ter um estilo de vida saudável. Exatamente. Alimentação equilibrada, rica em frutas, verduras, legumes, proteínas magras e gorduras saudáveis, combinada com exercícios físicos regulares, sono de qualidade e gerenciamento do estresse. Então a mensagem final é: não adianta procurar atalhos. Para ter um metabolismo saudável, a gente precisa cuidar do corpo como um todo. E lembre-se, cada um de nós tem um metabolismo único. O ideal é buscar orientação profissional para entender as suas necessidades e adotar hábitos saudáveis que se encaixem no seu estilo de vida. Adorei essa jornada pelo mundo do metabolismo. Aprendi tanta coisa. Quem diria que um tema que parecia tão complicado poderia ser tão fascinante? E essa é a beleza da ciência. Desvendar os mistérios do nosso corpo e entender como tudo funciona é incrível. Valeu, pessoal. Espero que vocês tenham curtido a viagem e aprendido bastante sobre essa orquestra incrível que acontece dentro do nosso corpo. Até o próximo Deep Dive.